Agora esta chamada está sendo gravada. Pronto, vamos lá. Para aquelas que entraram depois, sejam muito bem-vindas. Nós vamos dar início agora à nossa Masterclass. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Para mim é um prazer e uma honra poder compartilhar esses conhecimentos com vocês. E eu espero que, de verdade, que vocês, com esses conhecimentos, consigam iniciar aí o processo de autocura, de autoconhecimento, que vocês consigam aí compreender melhor as suas emoções, aquilo que vem prejudicando o seu dia a dia, o seu trabalho, sua vida, né, como um todo. E esse é o objetivo dessa aula, trazer esse conhecimento para abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, para que a gente aprenda a olhar para nós mesmos. E vamos, então, dar início, né, a esse tema tão maravilhoso, que é falar das 4 ações para conquistar a autocura emocional. É importante ressaltar que a autocura, ela se conquista dentro de um processo, né? Ela não acontece de uma hora para outra. E o que é, afinal, essa autocura? A autocura é retornar ao estado original. Então, se eu entendo que a autocura, se a minha autocura é eu voltar ao meu estado original, eu entendo que a doença não faz parte de mim, que a escassez não faz parte de mim, que a raiva não faz parte de mim, que o medo não faz parte de mim. Então, é isso que nós vamos conquistar aqui dentro desse processo que eu vou apresentar para vocês agora. Eu vou fazer algumas pausas na minha fala, porque eu estou aprovando as colegas entrarem. Então, não se preocupe, mas vamos lá. Para iniciar esse conteúdo, antes de falar quais são essas 4 ações, eu quero contar como que eu cheguei até esse conhecimento, né? E para isso eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sempre fui uma pessoa, principalmente na adolescência, muito preocupada com o futuro, como que ia ser minha vida, o que que ia acontecer, o que que eu ia estudar, o que que eu ia trabalhar, enfim, sempre muito preocupada com o futuro. E com isso, eu esqueci de viver o presente. A vida passou diante de mim e quando eu me dei conta, os anos já tinham se passado e eu tinha feito pouquíssimas coisas do que eu gostaria de ter feito. E com isso, eu acabei desenvolvendo a ansiedade. E na pandemia, né, essa ansiedade, ela ficou um pouquinho mais grave, onde eu desenvolvi crises de ansiedade praticamente todos os dias. Todas as noites, quando eu estava sozinha, eu tinha uma crise de ansiedade, onde eu passava mal, a pressão subia, eu tinha a sensação de que eu ia morrer. E eu acredito que muitas pessoas, principalmente nesse período de pandemia, passaram por isso, né? Enfrentaram essa questão da ansiedade, da depressão, porque foi um momento muito difícil para todos, e foi um momento onde essa ansiedade, ela desencadeou a crise na minha vida. E aí, na busca por conhecimento, eu me encontrei nesse conteúdo, né, de entender o que eu precisava mudar na minha vida, de comportamentos, de atitudes, para que eu pudesse, assim, me ver livre dessas crises de ansiedade. Eu ainda fico ansiosa? Fico, mas é aquela ansiedade normal, que é saudável. As crises eu nunca mais tive, né? E foi dentro de todo esse processo de autoconhecimento, de entender as minhas emoções, de prestar atenção nas minhas emoções, é que eu consegui conquistar a minha autocura e voltar ao meu estado original sem a ansiedade, sem a crise de ansiedade, porque ela não fazia parte da minha natureza, da minha essência, mas foi desencadeada por diversos fatores aí ao longo da minha vida. E o interessante é que, infelizmente, muitas mulheres, elas sofrem, principalmente as mulheres, sofrem crises emocionais pela falta de conhecimento, de conhecer as suas próprias emoções, de conhecer o movimento que acontece no seu corpo no decorrer do mês, por causa da nossa ciclicidade, aquelas que ainda menstruam, conseguem perceber que cada fase do mês nós estamos de um jeito. Na TPM, a raiva está muito exacerbada. No momento que nós estamos no ciclo menstrual, a gente quer ficar quietinha, não quer falar com ninguém. Então, tudo isso
interfere nos nossos comportamentos e nas nossas emoções. E a falta de conhecimento faz com que a gente se afunde dentro desses sentimentos, dentro de pensamentos negativos, e é onde a gente acaba desenvolvendo ou a crise de ansiedade, ou crises de pânico, depressão, entre outras patologias. E é interessante que a maioria das pessoas olham as emoções de forma distorcida. Enxergam como se as emoções fossem algo ruim, e não são. Aqui falando do medo, da tristeza, da raiva, essas não são emoções ruins, e nós vamos entender por que elas não são ruins. O que nós precisamos compreender é que nós precisamos usá-las ao nosso favor. E aqui eu quero deixar aqui Deixa eu mudar aqui o slide. Pronto. As emoções, elas são resposta fisiológica do nosso corpo diante de uma informação. A emoção, ela não acontece do nada, né? Alguém aqui já se perguntou, de repente, mudou o humor e já se perguntou, nossa, eu estava bem até meia hora atrás, o que será que aconteceu? As emoções, elas não mudam do nada, elas mudam de acordo com o estímulo. Então, se elas forem estimuladas positivamente, você vai desenvolver alegria, o amor, enfim, simpatia, etc., tantas outras coisas boas. Mas se o estímulo for ruim, for negativo, nós vamos desenvolver emoções que eu não diria negativas, mas são se não bem gerenciadas, vão causar em nós sérias consequências. Então, essa palavra emoção, ela vem do latim emovere, que significa mover para fora. E é isso que a emoção faz dentro da gente. Ela quer colocar para fora, expressar aquilo que está dentro de nós, seja positivo ou negativo. Então, se a gente está com raiva, a emoção vem e ela quer expressar, ela quer colocar para fora. Mas o que a gente faz normalmente? Reprime, guarda, engole, e isso vai gerando dentro de nós comportamentos disfuncionais, né? Quando a gente reprime as nossas emoções, isso gera em nós comportamentos disfuncionais. Então, é importante a gente entender qual é a função de cada emoção. Por exemplo, a tristeza, ela nos convida para o descanso. Quando a gente está triste, o que a gente quer fazer? Deitar. Não quer falar com ninguém, quer ficar quietinha no nosso canto. E a tristeza, ela nos convida para isso. O medo, ele nos protege numa situação de perigo. Por exemplo, se a gente estiver na frente de um penhasco, o medo, ele vai dizer para nós, vai enviar uma mensagem para o nosso cérebro de que ali é perigoso, que eu não posso ir adiante porque eu posso cair. Então, nós precisamos entender essas emoções e usá-las a nosso favor. A raiva, por exemplo. A raiva, ela é uma impulsionadora. Ela nos ajuda a sair de um lugar que nos causa sofrimento, que nos causa dor. Então, nós precisamos usá-la ao nosso favor. Quando a emoção é ruim? Quando nós não gerenciamos ela, quando nós não sabemos lidar com ela, porque aí ela vai desenvolver consequências que podem até ser no físico. Por exemplo, quando eu fico muito nervosa, o meu físico, ele apresenta na dor de estômago. Meu estômago, ele já acusa esse nervosismo ou essa raiva que eu estiver sentindo. Tem pessoas que ficam com dor de cabeça, trava a nuca. Quem aqui, depois de um dia ter discutido com alguém, ter passado nervoso, não acordou no dia seguinte cheia de dor no corpo? O nosso corpo, ele vai responder conforme as nossas emoções. E aqui, aprendendo essas 4 ações, a gente vai conseguir, pelo menos, iniciar o nosso processo de autoconhecimento, de autocura, entendendo que as emoções não surgem do nada, porque o nosso cérebro, ele é um sistema informacional. Então, tudo aquilo que ao longo da minha vida eu ouvi, eu senti, foram informações que foram armazenadas no meu cérebro. E isso vai refletir nos meus comportamentos hoje. E essas informações, elas iniciam lá na fase de vida intrauterina. Enquanto eu estava na barriga da minha mãe, eu também já comecei a receber informações, receber sensações, né? A gente recebe essas informações através de sensações. E isso acontece a partir da 20ª semana de gestação, que é onde começam a se formar os nossos caminhos neurais. E esses caminhos neurais, eles
eles determinam os nossos comportamentos. Então, por exemplo, se eu tenho um caminho disfuncional, se eu tenho um comportamento disfuncional, se eu for olhar na minha história, eu vou encontrar a causa, né? Por exemplo, eu descobri a ansiedade que veio da minha mãe. A minha mãe passou ansiedade na minha gestação, quando ela estava grávida de mim. E isso refletiu na minha vida, que desencadeou no momento da pandemia. E eu descobri isso num processo de autoconhecimento, olhando para a minha história, olhando para a minha infância, e eu consegui identificar e comprovei essa informação perguntando para minha mãe se ela de fato tinha passado ansiedade, nervoso durante a gestação, e ela me confirmou isso. Então, tudo está dentro da nossa história, e é importante a gente entender que todas essas informações, elas vêm para as nossas vidas através dos pensamentos. E aí a gente vai chegar na primeira ação, né? Aqui, mostrando o bebezinho, que lá na barriga da mãe, talvez você nunca tenha tido contato com esse conhecimento de saber que mesmo enquanto o bebezinho está lá na barriga da mãe, ele está recebendo informação. Então, o que a mamãe sentir, o bebê vai sentir. Se a mãe passou nervoso, o bebê vai receber isso. Se a mãe passou a gravidez bem, feliz, alegre, o bebê vai receber isso também. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para aquelas que estão gestantes, para aquelas que pretendem engravidar, saber o quanto esse momento é precioso de gerar bons recursos para o seu bebê. E aqui a gente vai para a primeira ação, que é observar a qualidade dos nossos pensamentos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, vocês podem responder no chat. Deixa eu abrir aqui o chat, para eu poder ver aqui o que vocês estão comentando. Hoje passei um dia triste e ruim. E essa informação, Eliane, é importante você identificar o que as situações que você vivenciou hoje provocam na sua vida, no seu corpo, se reflete em alguma parte do corpo, para que você consiga liberar essa tristeza, essa emoção que foi apresentada aí na sua situação, para que isso não se torne até mesmo uma doença no físico, né? Como eu falei, quando eu ficava nervosa, meu estômago atacava. Então, a primeira ação é verificar a qualidade dos pensamentos. Então, quem aqui hoje acordou e parou para observar como que estão os seus pensamentos? Qual é o seu primeiro pensamento do dia? Será que é aquele pensamento assim, eu tenho que ir mais uma vez trabalhar naquele lugar horrível, enfrentar aquele chefe, aqueles colegas de trabalho que são tudo falso? Será que a gente acorda assim, já pensando todas essas coisas? Ou eu acordo pensando bem, pensando coisas boas, agradecendo a Deus? A Pamela falou que ela agradece, né, que é com gratidão. É importante a gente observar como estão os nossos pensamentos, né? E aqui um ponto importante esses pensamentos, eles não surgem do nada. Os pensamentos vêm de acordo com as informações que nós já temos guardadas no nosso cérebro. Então, imagina que o nosso cérebro é um HD de computador ou é um grande arquivo. Tudo aquilo que você vem vivenciando ao longo da sua vida está armazenado no seu cérebro. Então, esse pensamento que você teve hoje, ele veio de acordo com as informações que constam lá. Ele surge a partir, ele faz associação com uma informação que já é existente no nosso cérebro. Então, é preciso observar como está a qualidade dos nossos pensamentos, se eu já acordo com pensamentos negativos, e isso vai gerar em mim a raiva, o nervoso, a tristeza, ou até mesmo o medo daquela pessoa que acorda, por exemplo, e tem medo de sair de casa porque acha que algo de ruim vai acontecer. Existe ali uma informação já existente no cérebro que traz essa sensação de que algo ruim vai acontecer. E aí é importante a gente trazer essa observação, né? E mudar o padrão mental. Como que eu faço isso, Denise? Nós vamos chegar lá. Tem uma frase do Mário Quintana que diz assim: o passado, ele não sabe o seu lugar, ele está sempre presente. E essa frase, ela é muito perfeita. Por quê? O nosso cérebro, ele não sabe a diferença de passado, de presente. Ele não sabe
a diferença de real e de imaginário. Então, se, por exemplo, eu me imaginar, fechar os meus olhos e me imaginar em Paris, imaginar cada detalhe, como se eu estivesse fazendo uma viagem, ver a Torre Eiffel, ver lá o Louvre, não sei mais o que tem de ponto turístico de Paris, mas eu tenho informações de Paris, porque eu já vi na TV, eu já vi em filmes, já vi em jornais. Então, eu tenho informações de lá armazenadas em mim. Então, se eu fechar os meus olhos e me imaginar lá, eu vou conseguir sentir a sensação de estar lá. Porque o meu cérebro, ele vai acreditar que eu estou lá. Ele não vai acreditar, ele não vai entender que é apenas a minha imaginação. Ou, por exemplo, quando a gente lembra de algo que nos aconteceu. Lá, volto lá na minha adolescência e lembro de algo que eu vivenciei na adolescência. Dependendo da emoção, se foi boa ou ruim, no momento em que eu lembrar dessa experiência, essa emoção vai se apresentar a mim, eu vou sentir ela novamente. E o meu cérebro vai entender que eu estou vivenciando aquilo tudo de novo, porque é a informação que ele conhece, é a informação que está ali. Como que eu mudo o padrão dos meus pensamentos? Fazendo, primeiramente, um jejum de informações negativas, que é a nossa segunda ação. Então, anotem aí, a primeira ação, eu vou olhar a qualidade dos meus pensamentos, e algo, ponto importante aqui, que eu não vou conseguir ter emoções saudáveis, ter comportamentos saudáveis, se os meus pensamentos são ruins, né? Imagina assim, a gente não consegue tirar água limpa de um rio sujo. Alguém consegue tirar água limpa do rio Tietê, que é um rio aqui de São Paulo, para quem é aqui de São Paulo, né? Que é o rio mais poluído que existe aqui? Não tem como, porque a água é suja. Então, eu só posso tirar coisas boas de um tesouro bom, né? De algo bom. E aí é importante a gente entender que se o meu padrão de pensamento é negativo, isso vai gerar em mim a escassez, seja emocional, seja financeira, e vai gerar doença no físico, doença no emocional, porque tantas pessoas hoje sofrem de depressão, principalmente as mulheres, porque tantas pessoas hoje sofrem de transtorno de ansiedade, principalmente as mulheres. Por quê? Por conta da nossa ciclicidade, que já deixa os nossos hormônios ali, ó, em ebulição, cada hora está de um jeito, a probabilidade da gente desenvolver esses pensamentos negativos é muito maior do que no homem. E aí é importante a gente fazer esse jejum de informações negativas. Por exemplo, alguém que passa o dia inteiro assistindo um noticiário que só mostra tragédia. Adoro ver esses programas, imagina. Alguém conhece alguém que é assim, que ama ver um Cidade Alerta, que só passa morte, que só passa tragédia? O que essa pessoa vai desenvolver se ela só se alimenta disso? Ela vai querer ficar trancada o dia inteiro dentro de casa, uma possibilidade, por medo de acontecer com ela, o que ela viu no jornal, ou uma pessoa que só assiste filme de terror. O que de bom ela vai conseguir pensar se ela só assiste filme de terror? Um exemplo que me veio hoje na mente, aqueles casos dos atentados que tiveram nas escolas. Eu não sei se todos, mas pelo menos um deles eu me lembro de que o rapaz que cometeu o atentado, ele amava jogar jogos violentos no videogame. Ele amava. Ele passava o dia jogando jogos violentos. Então veja o que gerou de comportamentos nele, com aquilo que ele estava se nutrindo. Então, eu desafio vocês a fazerem aí nesse mês que um jejum de informações negativas. Evitar de ficar vendo esses jornais sensacionalistas. Por exemplo, eu desenvolvi a ansiedade na época da pandemia por ficar vendo as notícias. Então, toda vez que a gente ligava o jornal, era não sei mais quantos que tinham morrido, e aquilo começou a me gerar um pânico, né? Porque a gente não tinha controle, não sabia o que era direito, e aí foi onde eu decidi parar de ver os jornais. Eu via uma notícia apenas, para não ficar desinformada, mas eu não passava mais o dia vendo aquelas informações. Por exemplo, o que a gente está vivenciando agora com os nossos amigos lá do Sul. Não dá para ficar o dia inteiro assistindo
aquelas tragédias. Eu sei que é muito triste o que eles estão vivenciando, e eu creio que eles estão na oração de cada um aqui, de acordo com a fé de cada um, pedindo por eles, mas não dá para passar o dia inteiro vendo o jornal, vendo aquelas tragédias, descobrindo que mais tantas crianças estão órfãos, enfim, porque isso vai gerar em nós pensamentos negativos. Então, eu vou assistir uma vez, eu vou ficar desinformada? Não. Assisto um jornal, estão as notícias, e sigo a vida. Vou fazer as minhas demandas. E assim eu vou desenvolvendo esse jejum de informações negativas. E não é só em notícias que a gente recebe informação negativa. É às vezes numa conversa em que uma pessoa vem e começa a falar mal do outro, né? Que só vem, ou uma pessoa que tudo na vida está ruim. Alguém já conheceu alguém assim? Você perguntou, ô fulano, como é que tá a vida? Ai, tá ruim, tô com dor nisso, dor naquilo. Só tem coisa ruim para falar. Isso também, se a gente não tomar o cuidado, vai interferir na nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos absorver isso para a nossa vida. Então, é muito importante a gente desenvolver aí, e eu desafio vocês, pelo menos uns 20 dias, 30 dias, fazer esse jejum de informações negativas, seja em música, seja em filme, seja jornal, seja em conversas. Às vezes é preciso se afastar de algumas pessoas, se isso está nos fazendo mal. Se aquela pessoa está nos causando um sentimento de depressão, às vezes, poxa, quando eu chego perto dessa pessoa, eu fico triste, o clima pesa, né? A gente já vivenciou situações assim. Então, é importante a gente ter esse cuidado de olhar, né, para as nossas emoções, para a nossa vida como um todo, né? E aí nós vamos para a terceira ação, que quando eu olho para os meus pensamentos, vejo a qualidade deles, se está boa ou ruim, faço um jejum de informações aí, deixando de lado tudo aquilo que é negativo, me alimentando de informações positivas, de música boa, de filme bom, né? Estando perto de pessoas que me façam bem, eu vou fazer o detox mental e emocional, né? Eu vou conseguir fazer isso. No momento que eu faço esse jejum, que eu deleto essas informações negativas, eu começo a fazer esse detox emocional, né? Porque eu entendo que tudo que nós sentimos é consequência daquilo que eu tenho na minha memória, sabendo já como o meu cérebro funciona. Tudo que está armazenado ali, às vezes você pode pensar, ah, mas aconteceu quando eu era bebê, quando eu era criança, a informação está ali. E principalmente a emoção. A emoção, ela vai se manifestar em algum momento da sua vida, quando alguma situação servir de gatilho, como foi o meu caso na pandemia. A pandemia foi o gatilho para eu desenvolver a crise de ansiedade. E aí eu precisei lidar com isso. Então, todas as informações já estavam dentro de mim. E eu não entendia por que eu estava sentindo aquilo. Houve um momento em que eu parei e eu olhei para ele e falei, mas eu não tenho nada de errado, eu não estou doente, por que que eu fico sentindo essas sensações? Porque a crise, ela vinha muito no meu físico. Não era só a minha mente bombardeando de pensamentos ruins, mas era o meu físico, o meu coração, ele acelerava, que eu sentia o pulsar dele. Por isso eu tinha essa sensação de que eu ia morrer, que ia ter um piripaque ali. E eram tudo influência da ansiedade por conta das informações que eu tinha ali naquele momento, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado de fazer a limpeza, né? Eu dei o exemplo aqui do rio, né? De tirar, se a gente for lá no rio Tietê e tirar água, a água vai estar suja, não tem como consumir. Mas a gente sabe que um rio, ele pode ser despoluído através de um cuidado, né? Se ele receber água limpa, né? Quem aqui já fez a experiência na escola de pegar um copo sujo, cheio de sujeira, e começar a encher de água limpa? Aquela sujeira vai subir até transbordar e a água que está dentro do copo vai ficar limpa. Assim também é com as nossas emoções, né? Hoje eu fiz um suco verde porque eu exagerei no final de semana. O que que a gente fala? Ah, eu vou tomar um suco detox, né? Para limpar aqui as coisas que eu comi. E assim também é com as nossas emoções. A gente precisa fazer um detox mental, um detox emocional para limpar a sujeira, né? Porque eu falo aqui para vocês fazerem um jejum de informações negativas. Mas e aquelas informações que já estão na nossa mente? Que a gente já vem carregando ao longo da vida? Como é que faz? É com um detox, é com essa limpeza
que a gente vai se livrar desses padrões de pensamento, dessas crenças limitantes, que muitas vezes vêm lá da nossa mãe, da nossa avó, né? É através desse detox, através de ferramentas, através de técnicas, a gente consegue sair desse molde, né? O maravilhoso é saber que é possível mudar esse pensamento. A gente não precisa viver na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, eu posso mudar. Se eu quiser mudar, eu posso mudar padrões de pensamento, padrões emocionais. Eu não preciso passar o resto da minha vida como antes de ter esse conhecimento, eu achava que era tudo fruto do meu temperamento. Todos os meus comportamentos disfuncionais eu achava que era fruto de temperamento. Ah, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo, não vou mudar. E eu fui entender que não era o meu temperamento, mas eram informações que eu vinha trazendo ao longo da minha vida que fizeram com que eu desenvolvesse esses comportamentos na fase adulta, na adolescência, enfim. E aí nós vamos para a quarta ação, tendo feito o detox, nós vamos para a quarta ação, que é a renovação da mente. Uma vez que eu limpo a minha mente de informações ruins, tiro toda a impureza, eu renovo a minha mente, né? E essa ação, ela é possível através, como eu falei, de técnicas, de ferramentas que nos auxiliam a compreender as nossas emoções, a acolher as nossas emoções, liberar aquilo que está nos fazendo mal e ressignificar as nossas histórias, as nossas memórias, trazendo ali bons caminhos neurais, né? Boas informações, para que a gente consiga desenvolver recursos emocionais para lidar com as demandas da vida. Porque uma vez que a gente faz esse processo de autocura emocional, não significa que nada de ruim mais vai acontecer. As demandas da vida vão continuar acontecendo. Os problemas vão continuar acontecendo, mas quando eu tenho esse conhecimento e eu pratico essas ações a fim de melhorar o meu emocional, a minha saúde mental, eu vou gerar recursos em mim para lidar com as situações que aparecerem. Então, hoje, coisas que antes me perturbavam, me incomodavam, hoje já não incomodam mais, porque eu já consigo gerenciar as minhas emoções através dessas. E essas técnicas que eu vou apresentar para vocês, elas estão dentro de um protocolo de detox emocional que é validado pelo MEC, e é uma metodologia que já alcançou mais de 20 países e já beneficiou muitas mulheres. Pensa numa quantidade aí imensa, mais de 20 países aí. Quantas mulheres já não foram beneficiadas por esse protocolo, por esse método? E eu vou apresentar para vocês, antes de explicar melhor como que é esse protocolo, eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês alguns depoimentos de quem já passou por esse protocolo, e ele se chama Aurora. E eu quero apresentar ele aqui para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler um deles apenas. Depois eu vou mandar lá no grupo para que vocês possam ver melhor. Então, aqui, a Elizabeth diz assim: passei pela Aurora pela segunda vez, que coisa tremenda. A primeira vez me levou ao meu passado. Eu descobri uma dor que eu não reconhecia. Na aplicabilidade, consegui ressignificar todo aquele sentimento que senti na primeira vez no Aurora. Agora passei pela segunda vez, por uma questão física. Sim, física. Estava sentindo algo no meu abdômen que parecia um bebê mexendo. Já estava me incomodando. Senti o desejo de refazer o Aurora e depois do relaxamento, aproveitava e ficava ali deitada, orando para que aquela sensação ruim passasse. Já no terceiro dia, passou e nunca mais voltou. O que me chamou mais atenção é que dessa vez o Aurora foi totalmente diferente da primeira, realmente alinhando a minha fé em Deus. Aí aqui tem o outro, deixa eu ver. Hoje é o meu quarto dia do Aurora. A respiração profunda me traz bem-estar enorme. Me ver no espelho e olhar em meus olhos foi extraordinário para a liberação das emoções. Com certeza vou refazer o Aurora, porque ser limpa sem
ser limpa sempre e não permitir o acúmulo de resíduos que me adoecem. Esse protocolo, meninas, ele é maravilhoso. Eu já passei por ele e foi uma experiência assim muito gratificante, onde eu pude, de fato, liberar todo tipo de emoção que eu tinha guardado dentro de mim ao longo da minha vida e que vinha me causando muita dor, muito incômodo. É um protocolo de 28 dias ininterruptos, onde cada dia vocês vão receber orientações, e é prática, é vivencial, não é apenas eu vou mandar um texto, vocês vão fazer algumas ações práticas para desenvolver aí o autoconhecimento e assim conquistar a sua autocura emocional, fazendo esse detox aí das emoções ruins, trazendo boas informações. E o interessante que eu vejo que acredito que a maioria de nós aqui nunca teve a oportunidade de passar por um processo desse. Eu mesma não conhecia. Eu vim conhecê-lo o ano passado. E eu tive a oportunidade de passar por ele, mas antes disso eu jamais tinha ouvido falar, né, que fosse possível eu cuidar das emoções que me incomodavam através de ações tão simples, porque vocês vão ver que é muito simples, mas é muito poderoso, muito poderoso. E esse protocolo, ele vai nos ajudar a conquistar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. E eu diria que conquistar a nossa paz interior e a nossa saúde mental não tem preço. Eu pagaria qualquer valor para poder ter a minha paz, me libertar de pensamentos disfuncionais, de comportamentos disfuncionais, que geram dor não só em mim, mas naqueles que convivem comigo, né? E eu quero que vocês prestem muita atenção agora, porque a oportunidade que eu vou apresentar para vocês aqui é uma oportunidade única, e se eu fosse vocês, eu não perderia, porque é maravilhoso de verdade. Lá no grupo, eu vou postar 2 vídeos de depoimentos de outras 2 mulheres que passaram pelo processo. Eu vou ver se eu consigo passar aqui, é que eu acho que ele não está salvo aqui no meu computador, mas eu vou postar lá no grupo para vocês verem essas mulheres falando como que foi passar por esse processo do Aurora. O valor do investimento do Aurora seria, gravem bem essa fala, R$ 349. E para vocês que estão aqui comigo nessa masterclass, uma masterclass simples, objetiva, que eu quis trazer esse conhecimento para vocês e que eu vou depois disponibilizar lá no grupo o resumo de tudo aquilo que eu falei aqui, tá? Para vocês guardarem, poderem estudar, meditar depois. Mas para vocês que estão aqui comigo hoje nessa live, o valor desse protocolo de 28 dias sai por R$ 97. E tem mais. Aquelas que se inscreverem, as inscrições vão abrir amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Aquelas que se inscreverem das 7 até as 18 horas da tarde, aquelas que fizerem a sua inscrição, a sua adesão no protocolo Aurora, vão poder convidar uma amiga para participar junto, totalmente gratuito. Aí, depende de cada uma. Se você quer presentear essa amiga, você paga os R$ 97. Ou não, vocês podem dividir esse valor entre as duas e as duas participam de todo o protocolo. E depois eu vou explicar para aquelas que se inscreverem como vai ser a dinâmica desse protocolo. Eu vou fazer um encontro desses, mas de tira dúvidas, onde eu vou explicar como vai ser toda a dinâmica. Mas dentro desse processo, vai ficar R$ 97, e amanhã até às 18 horas, aquelas que se inscreverem, vão poder convidar uma amiga para participar, e aí vocês decidem se querem ou não dividir. E mais uma surpresa para hoje, eu vou colocar aqui no chat um link, deixa eu só copiar ele aqui. Esse link é uma lista de presença. Eu deixei agora para o final. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês e o telefone, e eu vou sortear uma adesão ao protocolo.
para você poder participar de forma totalmente gratuita. Então, uma de vocês vai ser aí a privilegiada de passar por esse processo, mas é muito importante que preencha, eu já coloquei o link aqui. Se alguém tiver alguma dificuldade, se quiser clicar agora, tiver alguma dificuldade, coloca aqui no chat, que aí eu anoto o seu nome e seu telefone, tá? E aí eu vou sortear, eu vou gravar o sorteio, tá? Eu vou sortear, eu vou gravar, fazer aquele sorteio online, vou gravar e vou postar lá no grupo o nome da contemplada, tá bom? Que aí eu vou pegar essa listinha, colocar lá no aplicativo, vou fazer o sorteio e vou informar lá quando vai ser quem vai ser a contemplada. Então, as inscrições também amanhã para esse protocolo. Esse conteúdo que eu trouxe hoje para vocês, ele é apenas um tira-gosto de tudo que vocês vão vivenciar dentro desse protocolo. Eu tenho colegas aqui que estão assistindo a aula que já passaram, que vão poder dizer, né, que já vivenciaram essa experiência do Aurora e vão poder dizer o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é poderoso. E eu não gostaria que nenhuma de vocês ficasse de fora, porque é uma oportunidade única, única. O valor do investimento não paga tudo que ele vai oferecer, mas eu gostaria muito que vocês pudessem desfrutar desse movimento que esse protocolo vai gerar em vocês. Então, preencham aqui um formulário. Enquanto isso, eu vou ler aqui as mensagens. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar aqui no chat, ou pode abrir o microfone. Se alguém quiser perguntar algo, tirar alguma dúvida, fica à vontade, pode abrir o microfone e perguntar, ou se preferir, coloca aqui no chat, que eu respondo vocês. Deixa eu ver aqui se tem mensagem. A Geisa falou que tem bastante pensamentos de medo, Geisa. Geisa, essa informação que a sua mente está te trazendo, ela está relacionada a alguma situação que você já vivenciou, né? Seja na infância, seja na fase intrauterina, como eu informei. Então, é importante identificar se existe motivo. A primeira pergunta que você deve fazer para você é se existe motivo para você sentir esse medo. Olha ao seu redor, olha as situações e verifica se existe uma razão, né? E aí, deixa eu ver que ela conclui aqui. Eu tive que perder. Ficava muito nervosa no trabalho. Eu super entendo, porque eu já passei por isso. Houve outros momentos em que essa crise de ansiedade, ela se apresentou a mim de forma um pouco mais branda, mas foi relacionada ao trabalho. Todas as vezes que eu tinha que ir trabalhar no caminho, eu me sentia mal. E para ir trabalhar, eu pegava metrô, e o metrô, numa determinada estação, ele entrava num túnel. O meu pior pesadelo era quando ele parava dentro daquele túnel, porque eu tinha fobia de lugar fechado. E eu pude perceber que todas essas sensações aconteceram depois que eu mudei de função no emprego, mudei de horário. Foram muitas mudanças ao mesmo tempo, que gerou em mim essa ansiedade e aí ocasionou aí em alguns sintomas físicos. Então, é importante investigar. Esse protocolo vai te ajudar muito a se conhecer, Geisa, vai te ajudar a compreender as suas emoções, a entender o que vem te afetando, a se auto-perdoar se for necessário, a olhar aí para a sua história. Então, eu te encorajaria a participar, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ser maravilhoso. E é isso, meninas, eu deixei aqui o formulário, vou deixar um tempinho para vocês preencherem. E fiquem à vontade, quiserem fazer alguma pergunta, não fiquem tímidas, podem perguntar. Para mim foi um prazer trazer esses conhecimentos. Se eu pudesse, eu ficaria aqui muito mais tempo com vocês, mas eu sei que a maioria aí chegou do trabalho, deve estar cansadinho, por isso que eu quis ser bem breve, trazendo esse conhecimento. Mas eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de partilhar aí esses conhecimentos. Tem muita coisa ainda para explorar, para aprender sobre o universo feminino, que é uma área onde eu atuo, né, como terapeuta, e nesse trabalho eu já pude ajudar algumas mulheres, né, eu comecei tem pouco tempo, mas nesse pouco tempo eu já pude aí ajudar algumas mulheres a saírem do lugar de sofrimento onde elas estavam,
dores emocionais, dores no físico, e é maravilhoso, é muito gratificante poder ser instrumento, né, na vida. Eu não faço nada, eu estou ali só como instrumento para ajudar essas mulheres, e através desse protocolo é a forma que eu encontro de poder ajudar, né, todas as mulheres que buscam aí a sua autocura, que querem se conhecer melhor, que querem sair, né, de repente, de alguma dor que esteja vivenciando. Vou repetir aqui as ações. A primeira ação, observar a qualidade dos pensamentos. A segunda ação é fazer um jejum de informações negativas. A terceira ação é fazer um detox emocional e mental, limpando essas informações negativas já existentes. E a última ação é a renovação da mente. E tudo isso vocês vão conquistar dentro do protocolo Aurora. São apenas 28 dias, mas são 28 dias que irão transformar a vida de vocês para sempre. Isso eu posso garantir, porque foi assim comigo, foi assim com essas mulheres que eu mostrei aqui nos depoimentos, e eu vou colocar mais depoimentos lá no grupo, para que vocês possam conhecer a história delas, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E é isso.